Olá, sejam todos muito bem-vindos à série institucional Ex-Presidentes da ASP. Eu sou a Marina Inês Fuzita Caracanian, um dos diretores de marketing da ASP, e hoje eu tenho a honra de conversar com a doutora Ivana Cor Galdino Crivelli, muito amiga, muito querida, que presidiu a nossa associação no período de 2009 a 2013. Ivana é bacharel em Direito pela Uniceub Brasília, pós-graduada em Contratos pelo CEL e ICS São Paulo e em Direito de Autor e Direitos Conexos pela UBA, Universidade de Buenos Aires. Mestre e doutor em Direito Civil pela FIDUSP, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com temas de direito autoral. Membro da Comissão de PI da OABSP, membro das comissões de Direito de Mídia, Entretenimento e Propriedade Intelectual do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, diretora da ABDA, Associação Brasileira de Direito Autoral, advogada, sócia do Cocrivelli Advogados Associados. Esta é uma série que tem como objetivo registrar os desafios, decisões e aprendizados das diferentes gestões da ASP, construindo um acervo de memória e também de lições de liderança para as novas gerações que atuam com propriedade intelectual. Ivana, para darmos início, passaremos algumas perguntas que visam compartilhar um pouco da experiência de quem já ocupou o cargo de presidente da ASP, Associação Paulista da Propriedade Intelectual, e quais os desafios que tal posto traz ao seu ocupante. Então vamos à primeira pergunta, Ivana. De forma breve, conte para nós como foi o seu caminho até chegar à presidência da ASP. Como que começou o seu envolvimento com a associação? Eu sei que você passou por uma carreira, vamos dizer assim, dentro da ASP, né? Coordenadora cultural, diretora cultural, vice-presidente, presidência. Conta para gente como é que foi todo o seu percurso, né, até chegar à presidência da ASP. Olha, boa tarde, Marina. Fico muito feliz de estar com você hoje, de poder conversar com você sobre essa minha experiência. Eu descobri a ASP quando eu fazia o curso de contratos, no CEL, né? E através da amiga que já atuava bastante na propriedade intelectual, que era a Sueli Burger. Sueli Burger, ela me apresentou os grupos de estudo da ASP. E foi assim que eu comecei a participar, de alguns grupos, de estudos. Ainda eram feitos na BIMAC, na região do Jabaquara, Uhum. e eram, assim, atividades muito interessantes, porque acabavam favorecendo não só o aprendizado, mas também que assim as pessoas que estavam ali conheciam outras pessoas ou interessadas ou que já estavam militando na área de propriedade intelectual. Então, eu acho que eu fui pelos grupos de estudos e um pouco depois, eu recebi um convite. Na ocasião, o presidente era o Dr. Luiz Armando. O RIT era, eu acho que diretor cultural e coordenava esses grupos de estudos. E ele, juntamente com o Camelier, me convidaram para participar da coordenação de estudos sobre direito autoral, porque eu já estava em um grupo de estudos de direito autoral junto com uma das professoras no curso de contratos, onde eu fazia essa especialização. E através dessa troca de experiências nessa questão da coordenação de uma atividade. Em seguida, quando houve uma mudança de gestão, o Alberto, ele foi o
presidente consecutivo, o doutor Luiz Armando, e me convidou para participar como coordenadora cultural na época, né? Então, na ocasião, nós não tínhamos ainda a Associação Paulista da Propriedade Intelectual. A ASP ainda estava muito voltada à propriedade industrial, tanto que a denominação era Associação Paulista da Propriedade Industrial. E foi a partir assim das atividades que continuamente passaram a ser oferecidas na área de direito autoral, é que chegou um momento em que eu perguntei a todos, eu falei, eu acho que nós precisaríamos ampliar formalizar a ampliação do escopo de atuação da ASP. A BPI é a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual e hoje a ASP não é mais restrita à propriedade industrial. Então, consecutivamente, eu agora, em relação a datas, infelizmente, eu não vou me lembrar, mas nós temos isso tudo registrado naqueles livros de memórias. Eu tenho certeza, pelo menos no que eu acompanhei, que foi organizado pelo Clóvis Silveira, registra tudo direitinho ali, essa transição, né, da ASP, que era voltada mais à propriedade industrial, até pelo escopo da sua denominação, né? E, e a partir, eu creio que houve então a gestão do Alberto, depois eu acho que eu passei a ser diretora cultural com o Alberto. Nós, sim. E depois eu acho que o presidente seguinte foi o Clóvis Silveira, que me convidou para ser sua vice-presidente. E o Clóvis tinha tem uma expertise mais voltada à área de patentes como engenheiro, né? Ele é bastante atuante como assistente técnico, né? Perito. E ele acabou fazendo uma dobradinha comigo, aonde ele atuava na representação da ASP nesse segmento, e eu creio que também em relação à NPI, e eu passei a acompanhar e representar a ASP nas atividades de direito autoral. Ainda na época da gestão do Alberto, nós chegamos a sermos convidados a fazer um convênio com o Ministério da Cultura. Na época, era o Otávio Afonso que estava à frente, dessa pasta. Nós não acho que assim, o Ministério ainda não tinha uma diretoria de direitos autorais, como posteriormente acabou se desenvolvendo, o Ministério da Cultura também. É engraçado que nós tivemos a experiência um pouco simultânea, tanto dessa ampliação e fortalecimento dentro da ASP, como do fortalecimento do trato do direito de autor pelo Ministério da Cultura. Porque nessa época inicial, onde era apenas Otávio Afonso e o Marcos de Souza. Em seguida, foi constituída uma diretoria de direitos intelectuais e eu participei de inúmeros seminários onde estava se discutindo a possibilidade de alteração da Lei 9.610 de 98, né? Foi um período onde havia bastante polêmica em relação
a, a gestão coletiva, tinha alguns atores sociais que não estavam satisfeitos e questionavam forma de arrecadação e tudo mais. Então, assim, às vezes a gente tinha mesas assim muito acaloradas e, e eu Imagino. passei, de repente, eu percebi que eu comecei a ser ser usada para ser uma mediadora, sabe? Ivana, por favor, faz essa mesa também, porque tem fulano e Beltrano que, assim, eles não estão nem se conversando por conta dessas discussões. Lá ia eu, porque aí eu conhecia e me dava bem com fulano e com Beltrano. E eu me lembro até que em um dos seminários eu brinquei com uma dessas pessoas e falei que o presidente da BDA e falou que de um amigo, tenho liberdade com o Roberto. Falei, Roberto, por favor, você se comporta, de se alterar, tá bom? Aí ele pode deixar. Eu vou ser um bom menino. Então, assim, eu acho que foi uma experiência que foi, foi me dando oportunidade, de estar próxima justamente de atividades que eram ligadas à minha atuação profissional. E eu, assim, gostei imensamente desse período meu de vice-presidente e me dei muito bem com o Clóvis. O período de diretora cultural, eu lembro que fizemos o primeiro curso de contratos de direitos autorais, ainda com a participação do Instituto, que era presidido pelo Dr. Newton Silveira. Deixa eu ver se eu me lembro. IBDA? E agora me Pode esqueci. ser. Me esqueci. Eu também era. Eu Você lembro da lembra sigla, disso? né? Eu lembro, tinha isso, é. E nós fizemos então esse curso, e foi um curso assim pioneiro, que depois acabou sendo repetido mais tarde pela ASP, agora já nos anos 2000 e, né, sei lá, acho que há uns 6 anos atrás, mais ou menos. E, e nós fizemos, enfim, muitas atividades, né? Eu lembro que fomos nós que, pela primeira vez, trouxemos à ASP o biógrafo do Roberto Carlos, que eu estou até com o livro aqui, mas agora me foge a memória lembrar do nome dele, onde foi aquela biografia que foi recolhida, né? Que houve Uhum. um acordo depois muito questionado, aonde o juiz terminou, encerrou a audiência, tirando fotografias com a parte, né? Que era o Roberto Carlos, né? Mas nós estávamos sempre atuando nos temas que eram mais assim atuais e que despertavam é, assim a necessidade de uma reflexão, de um aprofundamento, né? Então nós fizemos um curso que era de direito de imagem, direitos da personalidade, relacionados às biografias, documentários e tudo mais. E é interessante que mais tarde, quando houve a DIN das biografias, que eu acabei participando, não pela ASP, mas pelo IASP, para fazer um amicus curiae, e depois fui fazer a sustentação oral.
E o Supremo acabou fazendo o balizamento dessa questão justamente pelo equilíbrio, quando eram situações onde se percebia que para se realizar um documentário, para se realizar uma biografia, havia de ter uma liberdade naturalmente dentro dos limites necessários para não haver violações, mas que Uhum, não havia necessidade de autorização, né? Foi uhum, ao fim se chegou a essa decisão, né? E que foi bastante interessante para a área dos de atuação enfim, da literatura em geral, mas não só para a literatura, mas também para o audiovisual, em relação a biografias, né? Então, uhum, me lembro disso para dizer que, no meu caminhar, eu sempre estive muito a construção da minha, digamos assim, persona enquanto atuante na diretoria da associação foi sempre muito ligada às atividades culturais, né? sim, Muito ligada a atividades culturais, depois, principalmente de direito autoral, uhum, porque era a minha área de atuação. sim. E você sempre foi muito conhecida pela área de direitos autorais, né? E eu não sabia desse aspecto, não, que, na verdade, pelo que eu estou entendendo, você praticamente trouxe, né, o tema de direito autoral para dentro da ASP, né? É, Até nem saber dessa questão de propriedade industrial que passou para propriedade intelectual, é verdade, né? Isso foi a sua contribuição, acho que deve ter sido extremamente importante para isso, né? E agora, tá pensando, né? A gente está até falando que a ASP, Associação Paulista, a gente já tem que ampliar isso também, né? E bacana, assim, ou seja, você participou dessa expansão, né? De certa forma. naquele momento houve assim um certo receio de algumas pessoas preocupadas disso eventualmente criar algum melindre com a BPI, mas de forma nenhuma. Sempre houve um excelente relacionamento e eu fui vice, eu acho que era o Luiz Henrique, depois quando é presidente, não, vice, eu acho que era, não, esqueci. Uma época, eu estava entrando na presidência da ASP, foram três mulheres. Era eu na ASP, a Juliana na BPI e na BAP, você lembra o nome dela? Que agora me fugiu minha memória. Na BAP, quem que era? Eu lembro da Juliana, eu lembro ela na Eu BPI. não, eu talvez ela não foi a primeira mulher, porque a doutora Lília Silveira já tinha sido presidente da É BAP, verdade. É. mas era uma sócia do doutor Carlos Henrique Fross. Hum, Não sei se você se não vou lembra lembrar. dele. Sim, É, ele eu lembro, eu não vou lembrar quem que mas era. você não Não, lembra é da. verdade. Nossa, coincidentemente estava Então, no momento de. nós temos, eu acho que seria, eu preciso até resgatar essa foto, que foram Que as três bacana. mulheres presidentes no mesmo momento histórico, né? Uhum, Mas eu mencionei porque, ao contrário de qualquer melindre, nós sempre mantivemos essa proximidade, né, tanto com a ASP, a BPI, quanto com a BAP, e depois me lembro de estarmos reunidos e sempre um presidente prestigiar o jantar de final de ano ou a celebração, né? Eu lembro que verdade. Luiz Henrique sempre estava presente nas minhas atividades e vice-versa, né? Uhum, é verdade.
Agora, Ivana, até você tocando nesse ponto, né, você foi a primeira mulher, né, a presidir a ASP, muito jovem, né, na época Verdade. também, ainda é muito jovem, né, mas na época era mais jovem ainda, vamos dizer assim, É, né, na época é, eu tinha 41 anos. era jovem para uma presidência, com Sim, muito sim. mérito, foi com muito mérito, né? Claro, você percorreu toda, fez uma carreira, vamos dizer assim. Eu lembro, eu lembro, assim, para mim você era uma referência em direito autoral também. Quando eu comecei a frequentar mais os grupos de estudo, esses grupos de estudos foram ótimos. Eu também cheguei a fazer grupos de estudos na BIMAC, né, da ASP, sempre foram muito bons, né? E aí, nesse conceito, né, de como primeira mulher presidente, como mulher, eu imagino assim que acabam tendo mais desafios e desafios diferentes, né? Você lembra assim de quais eram os seus principais desafios ou obstáculos ali que você teve que enfrentar como presidente da ASP? Você já me falou ali de prioridades, eu acho que assim a sua entrada claro, desde coordenadora como diretora cultural, acho que foi muito de introduzir o tema de direitos autorais, né? Acho que isso era extremamente importante. Mas aí, como presidente, você teve quais foram, assim, você lembra, assim, como seus principais desafios, né? E especialmente por ser mulher ali, eu acho que talvez tenha também um pouco mais, assim, você teve até um pouco mais de desafios, né? Como uma mulher e como uma jovem profissional, né? Mulher. Eu acho que, porque assim, eu não pedi para ser presidente, né? Então nós estávamos na celebração dos 50 anos de aniversário e de casamento também da Elizabeth Fekete. E tinha um grupo, né, de colegas que eram da ASP, dentre os demais. E ali eu não sei como saiu esse assunto de próxima gestão, de presidência, e de repente eu não estava nem nesse grupo conversando, eu estava com meu marido na festa e eu gosto muito de dançar. E aí, de repente, eles me chamam e me falam que achavam que era o momento de que eu fosse a próxima presidente. Eu fiquei assim um pouco atônita, né? Porque eu não era. Eu tenho um pequeno escritório que não tem uma estrutura, assim, que pudesse me dar me substituir enquanto eu Uhum, estivesse à frente da entendi. Uhum, presidência, né? Então eu sabia que se isso realmente se concretizasse, que ia ser por si só um grande desafio desafio. de gestão meu Uhum, individual, é né? verdade. Então eu falei que eu iria pensar, mas que a princípio eu achava que não era o momento oportuno. Mas fiquei muito feliz de ser lembrada, né? Claro. E mais para dizer isso, porque até então eu era quase que exclusivamente a única mulher que participava, né? Nós tivemos uma diretoria maior na gestão do Clóvis, abriram pastas mais específicas, né? Ele abriu pastas mais específicas, então até tinha, a partir da gestão dele, algumas mulheres, né? Eu acho que, se não me engano, a Elizabeth e a Juliana Viegas. Não me lembro aqui de outras colegas que participavam da diretoria. E eu achei que a minha prioridade era ampliar a ASP para a participação feminina na sua gestão.
porque se eu fui ali eleita como a primeira mulher, eu deveria trazer as minhas ideias, né? E as ideias de alguém que tinha 41 anos e que Uhum. pensava com essa mentalidade, né? Então, eu tive um pouco um pouco e às vezes bastante dificuldade, conforme o tema, quando se contrapunha entre eh, inovação, mudanças e tradição. Como seria para tentar respeitar a tradição, mas avançar, Uhum. né? Então, eu coloquei muitas mulheres, principalmente na diretoria cultural, que eu achava que a ASP deveria ampliar a participação de associados nessa atividade para que ela pudesse assumir a oferta de mais atividades culturais, né, e atender às distintas áreas que são tão variadas dentro da propriedade intelectual, né? E eu achei que a partir da expertise de cada um, se poderia organizar uma palestra, um curso, um grupo de estudos e assim por diante, né? Então e fui bastante questionada sobre isso, É que naquele porque tempo, né, Ivana, você imagina, hoje em dia é muito mais simples, né? Hoje em dia a diversidade é o tema, né? Imagina, naquela época você foi vanguarda, né, de começar a introduzir isso, é verdade. Mas e, continua. eu até colocava em termos de uma certa militância, que é sempre prezado com o A, eu punha ao contrário sempre, prezada com o O, porque eu queria deixar claro que ali nós estaríamos dando prioridade para essa chegada das mulheres, Sim. porque a área jurídica por si só, ela é muito fechada, digamos assim, em, em algum, digamos assim, pros, para, eu queria dizer que é para cargos de gestão, para cargos que demandem bastante responsabilidade, né? Então, hoje a gente vê mulheres assumindo presidência da OAB, mulheres assumindo presidência da ASP, né? Associação Uhum. Paulista de... Como é que é? A A, nossa propriedade intelectual, né? A nossa não, ASP, não. né? Aquela que faz o direito Ah, a intelectual. ASP. A ASP, Ah, é, é. a ASP. Uhum. A gente Então, tem até uma presidente mulher de time de futebol. olha aí, né, no É, hoje é muito Palmeiras, mais né? tranquilo, né? Para você realmente deve ter sido um grande desafio, né? Foi um grande desafio. Mas te É, ensinou alguma coisa, com certeza. assim, Assim, do ponto eu de vista acho, de liderança, né? O que que a experiência de presidir a ASP te ensinou? eu acho que assim, ela acabou, eu não sei se esse aspecto tenha sido positivo. Eu vou trazer um aspecto que é um aspecto nocivo desse ambiente tóxico, que é o ambiente machista, né? Uhum, Então, o ambiente machista
ele exerce discriminação de gênero e com uma naturalidade e que, às vezes, é até mesmo naturalizado por outras mulheres que estão naquele contexto. Então, hoje, quando eu vejo numa reunião onde está conselho e diretoria executiva, quando se diz esse assunto não é do conselho, esse assunto só compete à diretoria executiva. Então, e isso dito por uma mulher, a segunda mulher presidente. Então, eu digo, tudo que eu passei valeu a pena, apesar de ter um lado que não é um lado do ganho de experiência, mas é um lado nocivo pela toxicidade que eu experimentei e que eu não posso negar, porque todas as vezes que você omite e nega, você naturaliza. Então, eu acho Uhum. importante que a gente fale sobre isso e fale sobre superação. Então, eu diria para você que a minha experiência foi muito rica em termos de tudo que eu vivenciei como troca com os colegas, nas atividades culturais, nas atividades institucionais, a satisfação de ver que muitas coisas começaram a caminhar, inclusive a abertura para as empresas. Sim. Eu lembro em reunião de congresso de me perguntarem, então nós vamos fazer um congresso para outros falar? E hoje isso não existe Não mais. existe, é verdade. Além Então, da preocupação de ter um painel com debatedores né, e palestrantes também que tem um equilíbrio ali, né, da diversidade também, né? sim, É. hoje assim é pensado no Congresso, né? Uhum. Que precisa, é pensado, isso foi mantido nas outras gestões, né? Eu acho que dos dois Marcelos foi mantido, tanto Sim. do Nemer quanto do Marcelo do Nascimento, Uhum. essa tanto a ampliação da diretoria cultural quanto a abertura para as empresas, né? Hoje nós temos Sim. até uma comissão de empresas, né? Que é mantida Isso. continuamente, que é o Uhum. diálogo diretamente com o setor produtivo, né? Exatamente. Mas é isso, eu É, acho você vê que que algumas sementinhas que você foi plantando na sua gestão, né, começaram isso. a gerar frutos, né, vamos dizer assim, né? Isso, É isso mesmo. sementinhas, e que eu acho que É, é assim mesmo que acontece, né? é isso mesmo. Sempre quem vai ser o que vai precisar abrir o caminho que não era assim. Eu tinha consciência de que mudanças poderiam gerar incômodos, mas eu não esperava que, uma vez convidada para atuar como presidente, né, que existisse a toxicidade da discriminação de gênero, né, Uhum. a ponto que eu lembro que eu fiz uma viagem para a Califórnia e quando eu cheguei na Califórnia eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido substituída pelo vice-presidente por causa do fuso horário. Isso nunca aconteceu com ninguém e nunca irá acontecer. Então, assim, eu estou dando o exemplo de uma coisa que foi num último momento de uma violência psíquica muito grande, muito intensa, né? Uhum. Então, eu acho importante dizer porque as pessoas precisam
ter a consciência de como é importante manter, né, a atuação das mulheres e que umas devem cuidar das outras das outras. para que todas sejam respeitadas e não Isso mesmo. naturalizarem quando acontecer a toxicidade, né? Eu acho que é, o agente ele é nocivo, mas quando uma de nós se cala, eu acho que isso é ainda mais terrível. Sim. Acho que a frase, né, juntas somos mais fortes, isso se aplica, sim, é muito claro, né? Isso realmente se aplica. Agora, Ivana, até para a gente já caminhar um pouquinho para o final, se você pudesse dar algum conselho para quem hoje atua ou vem atuar na diretoria, nas comissões ou na própria presidência da ASP, né? Qual seria, né? Assim, uma mensagem final aí para os nossos associados, para quem acompanha a ASP e para quem quer seguir ali, né? Vamos dizer, uma carreira, né, dentro da ASP, né? Qual o seu principal conselho que você daria? Apesar de alguns vários que você já deu aqui pela sua própria experiência, né? É, eu acho que, assim, antes de mais nada, que aproveite muito tudo que a ASP oferece, porque além do conhecimento, hoje ainda tem a questão do acesso virtual, que facilita muito, né? Naquela época nós tínhamos que, né, você foi também, se deslocar lá para Presencial, o Jabaquara à verdade. noite, né? É, Depois a gente começou, era na Sena Madureira, depois ali na Ascendindo Reis, mas tudo isso era mais difícil, né? Tinham sim. uma preocupação de chegar, de sair e tudo mais. Então, aproveitem bastante, como associados, a oferta de atividades culturais. E eu acho que hoje é muito saudável participar da ASP, né? Hoje, nós temos, eu acho que uma divisão de poderes, digamos assim, através da competência, divisão de competências, não é poder. Uhum, Hoje nós temos a divisão de competências dentro da diretoria, aonde as pessoas atuam com especificidade conforme a sua pasta e você está atendendo uma demanda da diretoria de marketing, né? Que e tem e há eu acho que é um caminho que também, além da vida profissional, essa vida associativa, institucional, também enriquece bastante a sua experiência profissional e a experiência humana, né? sim. Eu acho que cada vez que a gente organiza um congresso, a troca de ideias, de informações, de conceitos, o que a gente aprende só pensando, às vezes, na escolha de um tema para um painel, porque você está ouvindo alguém falar de patentes, depois você vai ouvir outro falar sobre segredo de negócio, outro de know-how, e ali sobre a mais nova diretriz sobre marcas, né? E outra que vai estar lá sempre falando sobre algum tema de direito autoral, né? A gente tem trazido a questão da inteligência artificial, então eu acho que é mais uma camada de desenvolvimento. E eu não vou dizer só profissional, humano, Hum, que você aprende a respeitar, a ouvir o outro. uhum. Eu acho que é um aprendizado de escuta grandioso.
com certeza. E você aprende a também a valorizar, porque a gente valoriza o trabalho de cada um que está ajudando a carregar e a fazer com que a ASP continue fazendo o papel social dela, né? Que é cuidar, que eu vejo que não é primeiro as atividades culturais, primeiro o ser humano. Uhum, Então, as atividades culturais devem existir, a diretoria deve existir para, com a finalidade do ser humano, que é o associado, e não ao contrário, não deixar que a rigidez de qualquer regra gere uma violência, ainda que psíquica, que talvez, por ser invisível, seja a mais difícil de ser restaurada, de ser superada, né? sim. Ivana, aí para finalizar, assim, o meu muito obrigado, foi ótima a nossa conversa. Ah, eu agradeço. Faltou só até um chazinho para a gente, uns biscoitinhos. Verdade. Foi muito boa. Muito obrigada pela sua participação, Imagina, por eu que ter agradeço. aceitado o nosso convite em nome da ASP. Agradeço muito aí por compartilhar suas histórias, suas experiências, suas lições de vida, né? O meu muito obrigada, Imagina, eu agradeço a oportunidade de poder falar. tá, joia? Obrigada, Ivana. Se você que está nos assistindo gostou dessa conversa, inscreva-se no canal da ASP, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com colegas que se interessam por propriedade intelectual e pela história da nossa associação. Nos vemos no próximo episódio de Lições de Gestão, Memórias dos Ex-Presidentes da ASP.